Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista, você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E você caiu no golpe do plantão tranquilo, que só tinha ficha verde e pagava à vista, quando chegou aquele paciente com palpitações, falta de ar e até meio tonto. Você corre pro eletro e um ritmo irregularmente irregular, com QRS estreito, bingo. Estamos diante de uma fibrilação atrial. A FA, para os íntimos, é uma arritmia supraventricular, caracterizada por uma atividade elétrica desorganizada nos átrios, que leva a uma contração atrial ineficaz. Isso aumenta muito o risco de eventos tromboembólicos, como o temido AVC. E é por isso que é tão importante identificar e manejar adequadamente essa emergência. Primeiro passo aqui é avaliar a estabilidade hemodinâmica do seu paciente. Se ele estiver instável, hipotenso, com angina ou até em edema agudo de pulmão, a cardioversão elétrica sincronizada imediata é o seu caminho. Comece aí com 100 a 200 joules e ajuste conforme necessário. Se o paciente estiver estável, aqui nós temos tempo para pensar nas estratégias de controle, ou de frequência ou de ritmo. Para traçar estratégias, saber quando a FA começou é fundamental. Se o início foi a menos de 48 horas, nós podemos considerar a cardioversão elétrica ou química sem anticoagulação prévia, desde que o paciente não tenha alto risco tromboembólico. Se o início foi a mais de 48 horas ou tempo indeterminado, aqui o risco de tromboembolismo é maior. Nesses casos, é recomendada a anticoagulação por pelo menos 3 semanas antes da cardioversão, ou a realização de um eco transesofágico para excluir trombos no átrio esquerdo e proceder com a cardioversão precoce. A decisão de anticoagular deve ser baseada no risco tromboembólico do paciente. E as diretrizes mais recentes da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2024, simplificaram o famoso CHA-2-VASc ao remover o critério de sexo. Atualmente, leva-se em conta a presença de insuficiência cardíaca, hipertensão, a idade maior ou igual a 75 anos, pontuando 2 vezes, diabetes, histórico de AVC, AIT ou um tromboembolismo, também pontuando 2 vezes, presença de doença vascular, como IAM, doença arterial periférica, e a idade entre 65 e 74 anos, pontuando apenas 1 vez. Se esse score for maior ou igual a 2, a anticoagulação está recomendada. Se ele for igual a 1, a anticoagulação deve ser considerada, avaliando riscos e benefícios. Se ele for zerado, a anticoagulação pode ser dispensada na maioria dos casos. Além disso, é essencial avaliar o risco de sangramento com o score HAS-BLED, que ajuda a identificar pacientes que requerem maior vigilância durante o uso dos anticoagulantes. Seus componentes são a hipertensão, função hepática ou renal anormais, um AVC prévio, sangramento maior prévio ou a predisposição ao mesmo, o RNI lábio em pacientes que usam varfarina, idade maior a 65 ou uso de drogas como antiagregantes e álcool. Um score maior ou igual a 3 indica alto risco de sangramento, mas atenção! Não é para contraindicar a anticoagulação. Ele serve para te indicar que esse paciente merece mais atenção e manejo cuidadoso. Os anticoagulantes orais diretos, a apixabana, da bigatrana, são preferidos sobre os antagonistas da vitamina K, como a varfarina. Isso na maioria dos pacientes, exceto naqueles com valvopatia significativa ou próteses mecânicas. Para quem está na porta, o dilema habitual é o controle da frequência ou do ritmo, sendo o foco inicial geralmente o controle da frequência, especialmente nos pacientes estáveis. O objetivo aqui é manter a frequência abaixo de 110. Os beta-bloqueadores, por exemplo, metoprolol, vão ser a primeira linha para obter o controle da frequência. Uma boa alternativa são os bloqueadores de canais de cálcio, como o diltiazem e o verapamil. A digoxina pode ser considerada em pacientes com insuficiência cardíaca, mas tem início de ação mais lento. Já o controle do ritmo, ou seja, a restauração do ritmo sinusal, pode ser considerado em pacientes sintomáticos, especialmente os mais jovens ou aqueles com a primeira apresentação de uma FA. E aqui, as opções incluem a cardioversão elétrica sincronizada e a meldarona endovenosa em contexto hospitalar, claro. Outros antiarrítmicos, como a propafenona ou a flecainida, também podem ser usados em ambiente controlado, sempre que o paciente não tenha cardiopatia estrutural. Mas e depois, interna ou da alta? Bom, os critérios para internação incluem a instabilidade hemodinâmica, descompensação de comorbidades, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, sepse ou TEP,
refratariedade ao controle de frequência ou ritmo e alta complexidade social, o risco de não adesão ao tratamento. Se o paciente estiver estável, com bom controle da frequência, sem comorbidades agudas e com um plano de anticoagulação seguro, pode sim receber alta com segmento ambulatorial precoce. A FA é comum, é traiçoeira e exige respeito, mas com o método e o raciocínio clínico de um bom emergencista, a gente não se enrola com ela. Então anota aí, avalie a estabilidade, pensa no tempo de início, decide frequência ou ritmo e nunca deixe a anticoagulação de lado. E esse foi mais um Bolos de Emergência, para você sair do plantão com o coração em ritmo sinusal, pelo menos o seu. Até a próxima com mais conhecimento bom e conhecimento rápido.